E aí, gente, beleza? Faz tempo aqui que eu não gravo aqui meus áudios e vídeos aqui. E tô retornando aqui pra dar uma atualizada, né? Pra não deixar aqui o canal parado. Então tô retornando aí, buscando pegar o ritmo aí pra produção aqui de conteúdo aqui no canal aí. Com a expectativa, não nego, como eu já comentei, de repente, quem sabe, né? Ver tornar aqui o canal monetizado. Mas enfim, independente disso, vamos continuando aí, né, na caminhada aí, né. Enfim, desculpa aí o barulho, né, aquele esquema aqui, como eu falo sempre, né, procurando fazer aqui uns vídeos de uma forma espontânea, sem muita edição. Tô andando aqui, fazendo aqui minhas rotinas diárias aqui na cidade de São Paulo. E vamos lá, né, gente. Então, como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, né, eu tenho aí tido a experiência aí de fazer entregas aí com aplicativos, né, de delivery e tal, e tô gostando pra caramba, assim, realmente, assim, né, não só pelo fato de, né, entrar dinheiro e conseguir pagar, né, uma grana, né, mas assim, a quantidade de gama, assim, de experiências, né, de como eu acho que eu já comentei, né. Hora outra, eu falo, né, às vezes acabo sendo um pouco repetitivo aqui, né, mas enfim, eu vou me ajustando aqui, pegando o ritmo para não deixar aqui os áudios repetitivos, né, mas é porque a ideia é ir pegando, né, essas experiências aqui e acrescentando. Então, hora outra algum tema pode ficar um pouco repetitivo, mas é para, de repente, ir acrescentando nessas minhas percepções e reflexões aí de que eu acho bacana aí compartilhar. Mas enfim, né, como eu, retomando aqui como eu estava falando, né, com essas experiências assim de entrega, você vai entendendo como que a cidade funciona, né? Então você vai, de repente, percebendo muita coisa que, às vezes, dependendo da rotina que você tem, às vezes pra gente passa meio que batido, né? E aí o que eu, de repente, tô procurando dar uma ressaltada aqui, o foco principal aqui né, nessa minha aqui explanação aqui, vamos colocar assim, é sobre a questão, assim, de empreendedorismo, né? Eu sou uma pessoa assim que acaba pensando muito, tenho muita ideia, né? Então tem até uma listinha assim de muita de ideia que vem, né? Porque até é fácil, né? Aquela história que a gente fala, né? Ter ideia é fácil, agora às vezes executar requer uma infinidade aí de recursos aí que talvez a gente às vezes não tenha, né? Mas em muitas dessas ideias, né, observando, né, essa questão né, da realidade, né, de uma cidade grande como São Paulo, você acaba identificando, né, muitas demandas aí que existem, né? E para quem às vezes vai querer empreender, vai se dando conta de coisas que às vezes passa batido, você não dá valor, você não tem às vezes a dimensão, né, do que é isso, né, de todo tipo de demanda que acaba existindo ali para de repente você que quer ter um negócio, né, fazer ele se desenrolar, desenvolver e coisa e tal, né. Em que exemplo que eu quero dizer sobre isso? Por exemplo, dá para perceber que aqui em São Paulo você tem muito restaurante, né, muita lojinha assim, né, pensando no foco assim com essa questão de mais assim, dar um foco aqui em questão no ramo de alimentação, né. E de repente todo mundo acaba de repente talvez tendo, né, um sonho, um objetivo de repente empreender nessa área, sei lá, seja abrindo uma padaria, seja abrindo um restaurante mesmo, um dogão, alguma coisa assim, né. E nessas horas que você vai vendo, né, que você vai começando a matutar, a pensar, né, nesse tipo de negócio, né. Não que eu particularmente, assim, gosto de pensar, né, analisar modelos de negócios, né, e nesse sentido pensando, né, nessa questão, assim, de pessoas que trabalham, né, no setor de alimentação, né, principalmente pelo fato, né, de
de estar trabalhando com entrega, você começa a observar, né, como que é a rotina de uma cozinha, como que é a rotina da produção mesmo, né, e daí do foco que eu tô querendo dizer assim, da necessidade da logística que está por trás desses empreendimentos, seja eles pequenos ou grandes, né? Por quê? O que eu acabo observando, né, com as entregas? Existe muito empreendimento, existe muito, né, empreendedor, além individual, porque às vezes até MEI, né, ou não, enfim, que trabalha exclusivamente com delivery, né? Então, andando por São Paulo, né, você acaba observando que tem restaurante de sopa, ou mesmo lanches, né, que trabalham exclusivamente com delivery, né? Você não tem, até porque assim, a lógica de você ter um restaurante e escolher ter um ambiente físico para você receber pessoas e coisa e tal, acaba sendo uma né, tem uma lógica específica e um custo, né, diferente de você, se você for pensar exclusivamente em trabalhar com delivery, né? Então, assim, de repente, se você vai lá, tem muito empreendimento que acaba até trabalhando com os dois juntos, né? Mas de repente, se você opta por trabalhar apenas com delivery, você de repente diminui ali custos operacionais que você poderia ter que ter, sei lá, com segurança, com garçom, né, com funcionário, com uma outra infraestrutura, que se você for ter, né, um restaurante tradicional, fica complicado, né? Então, às vezes, até para quem está começando, às vezes focar só no delivery acaba sendo uma coisa, de repente, mais interessante, né? Os aplicativos dão essa opção, né, de você ter um comércio ali de, né, vender né, alguma coisa exclusiva, coisas pequenas, até o ponto, né, de uma coisa que eu venho observando muito, existe muito, por exemplo, pessoas que vendem açaí, né, pelos aplicativos e da própria casa, né? Então, assim, tem legislação, tem todo um, né, um negócio tal, assim, de você poder vender, né? Mas, né, a gente observa que tem, né, restaurantes, né, esses comércios, que você, às vezes, você chega num apartamento aparentemente residencial e através dele lá as pessoas fazem vendas pelo aplicativo. Então você, às vezes, você chega lá no mesmo prédio que você às vezes vai entregar uma comida, você faz a retirada, né, para fazer a entrega em outro lugar, né? Então é uma forma assim até muito bacana, né, de você, às vezes, para quem está começando, se você não tem uma grana para manter alugar um espaço realmente ali para, né, restaurante de cozinha, às vezes você consegue fazer isso da sua própria casa, né, se o lugar até também permitir, né? Eu acho que talvez até assim, depende também do tipo de produto que você vai vender também, né? Mas tô falando, né, muito desses insights, dessas percepções que eu tenho comentado aqui, em função de dar esse destaque para a questão da logística, né? Porque essa facilidade que, né, as pessoas optam aí por abrir um negócio, como eu tô falando, né? Vender um dogão, vender açaí ou alguma coisa similar dos aplicativos, só se consegue porque você tem essa infraestrutura de você ter, né, a lojinha ali pelo aplicativo e consequentemente, né, esses aplicativos, eu comento aqui, iFood, 99, né, Kita, todos aí que tem aí e que tem cada vez mais, que a concorrência é sempre bom, mas assim, elas oferecem essa infraestrutura que às vezes as pessoas não observam, às vezes não dão valor, né? O que eu quero dizer com isso, assim, dá valor no sentido assim de não perceberem o quanto esse tipo de coisa é muito fundamental na economia, no desenvolvimento de todos, né? E eu não tô falando isso assim no sentido de querer puxar sardinha ou querer achar que,
né, que tem que valorizar, que tem que pagar mais, entrar para essas linhas políticas. Não, minha análise aqui que eu estou procurando falar é um sentido realmente prático, econômico, né, de procurando não colocar qualquer conotação política, de qualquer coisa desse tipo de coisa, né? Mas assim, olhando pelo lado assim, dessa coisa que eu mesmo não percebia, né, em alguma medida não percebia, mas eu também acabo vendo que muita gente não percebe, né? E do porquê que eu tô falando, qual que é o ponto que eu quero chegar, né, nisso, né? À medida que você vai percebendo, né, essa coisa assim, que se você quiser empreender, né, nesse setor, você acaba se dando conta que, você só vai conseguir de repente abrir um restaurante, trabalhar apenas com delivery, se existir a logística de entrega. Então tem que ter um entregador, tem que ter um motoca. Se não tiver isso redondinho, muita dessa cadeia de produção dessa economia, né, desse setor, acaba não se desenrolando. Então por isso que às vezes algumas coisas que podem parecer positivas, né, como fala assim, não, tem que ser valorizado, tem que pagar mais, não, tem que seguir uma lógica, tudo tem que seguir sempre uma lógica de mercado, né, de oferta e demanda. A gente entende que todo mundo é ser humano e as pessoas erram e acertam, né, e todo mundo também tem o direito, é positivo que todo mundo se manifeste, né, nas suas reivindicações ali, tudo tal, né, mas uma coisa que eu percebo é que às vezes, assim, quando você de repente tem projetos de leis que se colocam como para ajudar os entregadores, querendo aumentar, né, ali alguma taxa de mínima, tal, esse tipo de coisa. Quando você coloca isso no cálculo dos modelos de negócio, você pode acabar até desestimulando que entregadores queiram ser entregadores, né? Porque às vezes se começar a ter burocracia, né, ou as plataformas também, né, com os custos ali, começar a ver que pode acabar inviabilizando o modelo de negócio dos próprios aplicativos, né? Então você acaba podendo quebrar esse negócio, né? Porque essa parte da logística, ela é uma demanda meio permanente, entendeu? É indiferente, assim, né? Todos esses aplicativos aí, assim, é demanda permanente. Se você tiver se você diminuir artificialmente o número de entregadores, porque de repente ficou mais caras as entregas, aí quem está comprando vai comprar menos, né? Ou talvez assim, aí as entregas de repente, pode ser que as entregas, com certeza as entregas de repente eles diminuem de uma forma artificial, vamos dizer assim, e aí pode impactar o fato do entregador ver que de repente financeiramente às vezes acaba não valendo a pena, né? Então aí numa dessa você quebra ali uma coisa muito essencial, né? Eu tô falando de entregador, mas isso se conecta a outros elementos, né? Como pra gente ver como que tudo isso tem que estar meio que interligado e redondinho, né? Que, por exemplo, né, essa parte de coleta de lixo, por exemplo, né? Por mais que aqui seja, de modo geral, em todo o país aí, é uma coisa estatal, né? É feito de forma estatal, mas você tem também empresas de coleta particular que fazem, né, um pouco aí de alguma forma esse serviço, né? Então, fica aquela coisa, né? Depende do tamanho de um restaurante, você tem que também ter essa logística da coleta, né, de lixo e tudo mais. Mas enfim, né? Eu vou continuar falando desses temas aqui. Eu acho que consegui me explicar aqui um ponto que eu queria dar aqui um destaque para essa questão de empreendedorismo aí, mas nesse sentido aí né, das coisas que a gente não vê, né? Então é mais para quem de repente pensa em empreender, né, nesses setores, de avaliar realmente ali a necessidade de coisas indiretas, de contratações de serviços ali que não é que o empreendedor não é o foco do negócio da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa abre um estabelecimento e o foco dela não é a logística de entrega, né? O foco dela é produzir o alimento, aquelas coisas e tal, né? Então fica essa coisa aí de repente para que de repente individualmente cada um considerando isso, né? Veja uma forma
né, de eventualmente aí com andamento, né, de leis ou enxergando realmente, né, coisas que possam melhorar o setor, não dificultar, né, as coisas para o setor, ter uma atitude voltada para isso, né, para né, desenvolver mais as coisas, né, ter o foco, né, pensando especificamente até nessa logística de entrega, né, por exemplo, focar na infraestrutura da cidade, porque um buraco numa rua faz uma diferença. Até em outro áudio eu destaquei nessa coisa aí de um capote que eu levei, né? Mas assim, são esses detalhes que, somando tudo, fazem uma diferença que às vezes a gente não enxerga, né? Mas enfim, gente, acho que é isso, né? Fica aí pro próximo áudio aí. Obrigado pela atenção de todo mundo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.